Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos vendo aqui e estamos muito felizes. Só o nosso irmão ali, Fernando, terá esse banner aqui de fundo para ficar melhor do que está. Então, sendo assim, quero convidar você que está passando por esse vídeo agora para que você esteja conosco aqui. Hoje temos o nosso podcast, mais um podcast Conexões que Transformam. E para você que está entrando agora conosco, ao vivo, muito obrigado pela sua presença. Queremos ser gratos por você estar aqui conosco e de antemão, tá? Eu já te convido para você deixar o seu like. E outra coisa, compartilhe esse vídeo, porque o nosso tema de hoje está aqui, ó. Porque tantos casamentos estão desmoronando mesmo quando tudo parece bom demais. Então, esse vai ser o nosso tema e eu convido para que você compartilhe esse podcast hoje, que certamente vai abençoar e vai ajudar muitas pessoas. Esse é o nosso segundo episódio, tá? E eu não estou só, eu estou com meu amigo, meu irmão e meu pastor, Carlos Pereira. Meu irmão, como é que você tá? Meu irmão Jean, Pai do Senhor a todos, Amém. Deus abençoe. Eu estava bem. Olha aí. Aí encontrei com o Jean, ficou melhor, né, meus irmãos? Mas, queridos irmãos, satisfação muito grande estar aqui nessa noite, com o nosso irmão Jean, as nossas abençoadas, queridas esposas, né? Minha esposa, a irmã Eliene, e a irmã Calmiana tá ali, só, né, como uma canária, né? Para nos dar fogo, para nos, né, nos aquecer. Isso, cara. Mas feliz nessa noite, agradecido a Deus por todos aqueles que estão conosco, né, que se conectam aí pelo nosso Instagram, tanto o meu Instagram como o do Jean. Eu tenho certeza que nessa noite será um assunto também de muita conexão. Com certeza, cara. De muita conexão. Conexões que transformam. E o tema, porque tantos casamentos estão desmoronando, mesmo quando tudo parece. É interessante que essa palavra é que faz toda a diferença. Isso. Parece. Então, esse parece que a gente precisa trabalhar, que vem de aparência, vem de verniz. Carlos, e é interessante que o nosso subtítulo está assim, dizendo assim, ó, o que está por trás dos casamentos que desmoronam silenciosamente. É de forma silenciosa. Mas, Carlos, antes que a gente entre no nosso tema de hoje, o que você ouviu por aí afora dos amigos e irmãos falando sobre o nosso primeiro episódio? O que é que você achou? Alguém disse alguma coisa, deu algum retorno? Muito retorno, né? O pessoal gostaram, assim, interagiram com a gente, conversaram com a gente. E aí nos motiva, né, Jean, a continuar fazendo esse trabalho. A gente sabe que é um desafio muito grande. Falar sobre família hoje, a gente sabe que é um desafio. Mas aí Deus tem nos ajudado. E aí muitos irmãos conversaram com a gente, nos deram feedback, gostaram, né? Interagiram, curtiram. Né? E eu acredito que hoje não vai ser diferente. Hoje não vai ser diferente. Quero mandar já um abraço para todos os irmãos que estão conectados conosco, né? Todos aqueles nossos filhos, Carliene, Júnior, Neto, Eva, Ana, Mirella, Tayane e Alisson. São a nossa família, que é a nossa base, é o nosso maior patrimônio, né, Jean? Isso. Nosso maior patrimônio. E eu quero louvar a Deus, a irmã Eliane que está ali também conosco. Então, queridos irmãos, estamos aqui prontos para trazer um assunto assim, polêmico, porque a gente sabe, há um enigma. É um enigma a família. Sim. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse, esse que eu vos digo um mistério. Ele falava de Cristo e a igreja, é claro. Mas ali ele falava também de marido e mulher. E Salomão, ele quando escreve, né, Provérbios, ele diz que existia 3 coisas que o maravilhavam. Mas que a quarta ele não entendia. Isso. E a primeira foi uma águia no céu. A segunda, um navio no mar, né? Isso. Que é interessante. A terceira, o caminho de uma cobra na penha. Isso. Aí ele para e diz assim, e o caminho de um homem com uma mulher, ou com um jovem com uma donzela. Isso. Então a gente sabe que é um enigma, mas aquele que decifra o enigma está conosco, que é o Espírito Santo, né? Amém. Que é ele que é o vínculo, ele que é o óleo, né? É ele que é aquele que controla, que equilibra a nossa vida. É um desafio grande, mas estamos aqui para falar nesse assunto que eu achei muito interessante, sabe, Jean? Pensei a semana toda sobre esse assunto, né? Porque tantos casamentos estão desmoronando. Mas aí eu já passo para você, Jean. O que é que está acontecendo com os casamentos hoje, Jean?
Diga aí, essas crises que estão acontecendo nos casamentos, né? Essas crises silenciosas também, né? Isso. Na surdina, pessoas que entram na igreja de mão dadas, mas quando saem da igreja, né? Tivemos um caso essa semana muito, muito contundente, né? Um Forte, cidadão deu 60 socos numa jovem, né? Então aquilo foi muito, muito truculento, né? Sim, aquilo sim. foi muito forte. A sociedade toda se manifestou sobre esse assunto. E aí a gente não pode deixar, como instrumento de Deus, também trazer sobre isso. Mas o que está acontecendo hoje com os casamentos? Qual o problema maior? Qual é a crise que a gente tem enfrentado? Como é que está essa estatística? Me diga aí, fale para mim, irmão Jean. Queridos irmãos e amigos, eu quero dizer para todos, antes que a gente comece a falar sobre esse tema, Carlos, hoje é um dia muito especial para mim, mas extremamente especial. E eu vou dizer por quê, Carlos. 31 de julho de 1970. A minha glória. esposa, ela veio ao mundo e hoje ela está completando mais um aninho de vida e eu estou extremamente feliz e o Senhor tem sido bom para conosco. Eu quero dizer para você, meu amor, parabéns por mais um ano de vida. Eu te amo. Você é uma pérola preciosa na minha vida. Você faz toda a diferença. Eu digo, Carlos, que eu me casaria e faria tudo de novo que eu fiz com essa moça. 29 anos. E eu digo, eu sempre, quando a gente vai ter a oportunidade, Carlos, de dar uma palestra, eu digo sempre que eu não sei se estou ainda amando. Eu estou na fase da paixão ainda, né, Carlos? Aqueles 3 anos de paixão, quando o cara namora, tá eu assim ainda. Amém. Glória a Deus por isso, mano. Glória a Deus por isso. Muito feliz, meu amor. Te amo. Que Deus te abençoe. Continue preservando você, sendo essa mulher sábia que edifica a nossa casa, pelos 2 filhos lindos que o Senhor tem nos dado, e uma nora e um genro, e por conseguinte, agora está chegando um netinho ou a netinha para somar e deixar o lar ainda mais lindo ainda, e, meu amigo, é somente felicidade, Carlos. Mas, glória a Deus. Voltando para o nosso assunto, queremos hoje falar sobre esse tema extremamente importante, que é o casamento, a família. E aí, Carlos, eu costumo dizer que, baseado no que a palavra de Deus diz, a Bíblia, ela é o nosso livro de fé, de regra e de prática. Não é assim, Carlos? Com certeza. E nós tomamos como base ela sempre, queridos, porque a Bíblia, nós não estamos aqui para falar sobre esse tema hoje, mas a gente entende que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela traz orientações para nossas vidas e ela serve de regra mesmo. Entretanto, a gente vê na Bíblia que em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, ele faz o homem, faz a mulher. E no capítulo 2, ele detalha melhor isso, como ele criou o homem e a mulher. E ele faz Eva da costela de Adão, e apresenta a Adão, traz ela literalmente como um pai, Carlos, que leva sua filha até o altar para se casar, até o noivo para que ela se case. E é interessante que ele leva Eva para Adão e diz, olha, está aqui, essa é a tua esposa. E quando Eva vê aquela mulher, ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher varoa, porque do homem ela foi tirada. Então, ali, Carlos, é instituído o casamento e, por conseguinte, a família. Então, o projeto de Deus, que nós costumamos dizer, Carlos, ele se inicia ali. Então, Adão, ele profere aquelas palavras e ele diz mais, né? Ou o autor do livro vai dizer também, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher e tornarão ambos uma só carne. Enfim, Gênesis 2, do 19, do 16 até o 24, é o texto que nós lemos aqui. Vemos ali, Carlos, que esse projeto, ele iniciou em Deus. Ele é um projeto que começou no coração de Deus. E ele foi implantado através do casal, Adão e Eva. Ali se institui o casamento e, por conseguinte, a família, os filhos chegam ali. Mas o que acontece hoje, Carlos, é que várias nuances têm percorrido, têm trazido complicações para a vida dos casais e das famílias. É um fato hoje que nós temos visto que os casamentos, eles têm sofrido terrivelmente. Os casais já não entendem mais, é isso que nós queremos falar hoje, o propósito de viver a dois, o porquê de viver a dois, a finalidade de vivermos a dois.
E eu vou trazer aqui alguns dados, Carlos, que eu considero extremamente importantes para que a gente possa refletir sobre isso. Por exemplo, eu anotei aqui uma pesquisa do IBGE que ela mostra que, para os irmãos vocês terem uma ideia do que eu estou aqui dizendo, de cada 100 pessoas casadas, 100 casais, 47 se divorciam. Isso estamos próximos do número de 50%. Para você ter uma ideia, no ano de 2022, Carlos, casaram-se 940 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas se casaram, das quais 450 mil se divorciaram. Então, você já começa a ter uma linha ali para você entender que a quantidade de divórcios é assustadora. Quer dizer, nós estamos chegando a um número, Carlos, de praticamente 50% das pessoas que se casam no Brasil hoje, elas se divorciam. De um total vamos dar um exemplo aqui, de 100, 50 casais se divorciam. Isso foi um fato que aconteceu em 2022, é a última pesquisa. E um dado, Carlos, que eu considero extremamente importante, que eu quero que a gente pense hoje aqui também, é que o interessante é que até o ano de 2010, olha que dado importantíssimo você pensar nisso hoje. Até 2010, os casados, eles viviam cerca de 16 anos, a média de convivência juntos. Claro que tem casais, glória a Deus, como eu estou casado há 29 anos, você 38. E outros mais que vivem muito bem. Mas eu estou falando de média, tá, pessoal? De média, cara. A média geral de pessoas, de casais casados, vivendo juntinhos, 16 anos até 2010. Pasme você que agora em 2023, essa média pulou para 13 anos. Olha só o que nós estamos trazendo aqui. Que dado... A gente está vendo a degradação. A gente, por mais que hoje, com tanto conhecimento que se tem, né, sobre família, porque eu sei que você não tem curso para casamento. Assim, você não tem aquele... A gente sabe que para ser advogado, ser médico, Sim. ser qualquer profissão hoje de relevância no mundo, né? Você precisa de um curso, doutorando, mestrando, enfim. Mas para casar, que é algo tão relevante, que é um dos passos tão importantes da família, você não vê um preparo. Apesar de hoje de muitos cursos, mas a gente parece que não tá tendo efeito em algumas situações. E eu acredito por não ter um coração ensinável, né, Jean? Mas continue. Você falou agora um tema extremamente importante. As pessoas, elas se preparam para serem um advogado, vão para a escola, para a universidade, fazem uma pós, enfim, se preparam. E por que não para a vida de casados? Carlos, infelizmente, existem pessoas que não leem um livro sobre casamento. Isso é absurdo. Eu considero o cúmulo do absurdo. Olha, casamento, nós entendemos que não é para viver 5, 10 anos, 15 anos, ou para viver enquanto eu tenho cabelo, enquanto a minha esposa está com um corpinho bacana. Não! O projeto de Deus é para vivermos até que a morte nos separe ou Jesus volte. É um casamento que deve durar até o fim da vida dos dois. Mas as pessoas não leem um livro, Carlos, sobre casamento, sobre família, sobre viver a dois. E pasmem, o que nós estamos vendo aqui hoje. Na pesquisa que eu estou trazendo aqui para você, os casamentos, hoje, eles estão ocorrendo, os divórcios estão ocorrendo antes dos 10 anos. Até 2013, essa pesquisa, ela mostra pra gente que a média de separação era a partir dos 20 anos de casado, a média geral. 20% das pessoas que se casavam, elas começavam a se separar. Hoje não. Essa pesquisa está mostrando que com menos de 10 anos, os casais já estão se separando. Olha como isso é perigoso. Mas já que a gente... Porque eu gosto de dizer que qualquer problema é resolvido, mas antes precisa de uma consciência de crise. Isso. Eu acho que os dados são alarmantes. Se a gente for pesquisar, talvez encontre, né, situação mais adversa ainda, principalmente, né, com a agressividade, com a violência, que a gente sabe que Deus odeia o divórcio. Sim. Mas ele ignora a dor.
Moisés permitiu, ou Deus, né, permitiu que Moisés desse o divórcio por causa da dureza dos corações. Deus não criou divórcio. Isso. E a gente sabe que ele tolerou um remédio amargo, que a vontade de Deus não era o divórcio. Isso. Deus tolerou um remédio amargo para corações pedrificados. E hoje, como você está hoje com um tablet aí de última geração, né? E você sabe, se você não sabe lidar com ele, não lê o manual, ele pode dar problema. Sim. E você pode estar culpando quem? O fabricante, né? Ou você pode estar culpando quem está manuseando ele. Mas aí, às vezes, a culpa é simplesmente porque a gente não leu o manual. Isso. E justamente, eu acho que a gente está aqui. Primeiro, eu sou muito sincero de que somos aprendizes, né? Sim. Nós somos aqui perfeitos. Não existe casamento perfeito. Não existe casal perfeito. Não existe par perfeito. Eu só conheço 2 par perfeitos e não é tão perfeito. É luva e meia. Mas se você for olhar, ainda tem a diferença entre um e o outro. Mas estamos lutando, né, Jean? Isso. Estamos guerreando. E nós estamos aqui nessa noite, nesse podcast, justamente para pensar assim. É preciso lutar pela nossa família. Você não pode desistir. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O divórcio não é o refúgio e a fortaleza. E como eu disse, Deus tolerou um remédio amargo, né, para corações petrificados, porque quando há abuso, quando há violência, quando há quebra da aliança, quando há separação no casamento, né, e a gente sabe que Deus não criou o casamento para isso. E Deus criou o casal, colocou no jardim. Isso. Jardim. E colocou Adão e Eva lá no jardim. Né? E o casamento, quando a gente se trata de paraíso, de felicidade, não tem ambiente melhor para a gente definir como família. Aquele artista que ele tentou, terminando os seus dias, desenhar algo de muita relevância na última pintura que ele ia fazer, já cansado, com os braços cansados, com os dedos cansados, enfim. E ele perguntou a um soldado: o que é que eu desenho? E o soldado disse: não, desenha a paz. Desenha a paz. Vive muita guerra. Eu acredito que você desenha a paz. Mas aí ele perguntou a um noivo: o que é que eu desenho? Ele disse: desenho o amor. Desenho o amor. E ele encontrou uma criança e perguntou: o que é que eu desenho? Aí ele: desenha a felicidade. E ele foi perguntando: desenha a felicidade, desenha o amor ou desenha a paz? Aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele encontra a sua esposa com os braços abertos. Ele encontra o seu filho que o abraça e o beija. Aí ele entendeu: aqui está a paz. Aqui está o amor. Aqui está a felicidade. Ele desenhou como último quadro, né, daquilo que ele criava, que era pintura, e ele desenhou a família. Uau, coisa linda isso. Porque é na família que existe a paz, existe o amor, existe a felicidade. Mas quando não há isso, quais os motivos para os casamentos hoje, Jean, que estão desmoronando? Me diga aí o que é que está acontecendo, né? Você que é um exímio estudioso do relacionamento conjugal, me diga o que é que está acontecendo. Você já me deu uma estatística alarmante, que o coração treme, que a alma... Mas me diga aí, Jean, quais os motivos hoje? É interessante esse assunto. Vamos falar agora do que causa, os motivos que levam a isso. Mas eu quero convidar você. Tá vendo que o assunto é extremamente importante? Você que está no nosso canal, Jean Lopes, lá do YouTube, pega o dedinho aí, ó, compartilha esse vídeo. Faz isso, Carlos, porque claro, eu sei que talvez você diga assim: olha, meu casamento tá top, Jean. Então compartilha com outro casal, com outro amigo. Transborda na vida de outras pessoas, não é assim, Carlos? Isso. Deixa o seu like também. Eu quero convidar as pessoas que estão conosco aqui, ó, ao vivo, para elas deixarem o seu like aqui pra gente. E quem ainda não está aqui agora, vamos ver aqui quem estão conosco aqui, para que ela possa compartilhar esse vídeo. Compartilha conosco, vai ser um prazer ter você aqui comigo e você mandando esse vídeo para outras pessoas. Então, você que está aqui, compartilha e deixa o seu like aqui pra gente, que é um grande prazer. Só aqui comentando, viu, Carlos? Pastor Jefferson está conosco. Everton Leite, meus parabéns, amigo, completou o ano ontem.
Muito legal. O pastor Jefferson, lá de São Paulo. Eu estou com um livro dele que eu preciso fazer um vídeo para você, meu amigo. Brevemente eu estou fazendo. Daniel Santiago está conosco também. Vanderlei, valeu, meu amigo. Rogério Gomes está conosco, meu amigo pastor Rogério. Obrigado, meu amigo. Artas também está conosco. Então, compartilha aí conosco. E quem está pelo Instagram do nosso querido Carlos Pereira, compartilha também, que é um prazer. Carlos, falando sobre agora motivos, o que levam, quais são o motivo da ação de tantos casamentos estarem desmoronando? O que é que está levando tantos casamentos a se acabarem? E o interessante é, o que está por trás desse desmoronamento silencioso? É silencioso, Carlos. Com certeza. As pessoas, você tanto quanto eu, você tem tanta experiência, e eu sempre digo isso, Carlos foi uma das pessoas que me motivou para entrar nessa área. As pessoas muitas vezes, Carlos, só vêm procurar uma ajuda, uma terapia, um aconselhamento, muitas vezes, quando já está terminando. Na verdade, já não estão mais juntos. É o que eu digo sempre, dorme na mesma cama, mas não compartilham os mesmos sonhos. É comum que as pessoas... É uma pena isso. Elas dormem na mesma cama, mas não compartilham no mesmo sonho. Elas vivem na mesma casa, mas dormem em camas, em ambientes separados. Então, é algo silencioso. E quando chega, diz assim, olha, eu estou me separando. Mas por quê? Veio toda uma sequência de eventos e ela só buscou ajuda no finalzinho, quando já muitas vezes a gente tem experiência disso, você tem, eu também tenho, de lidar com casais, já lidamos com N casais, alguns a gente, pela graça de Deus, teve êxito e outros não, porque já chegou numa situação bem calamitosa, bem difícil e não tinha mais como a gente ajudar. E eu quero trazer aqui um motivo, Carlos, para que a gente possa refletir hoje. Claro. E esse motivo, sem dúvida nenhuma, nos dias de hoje, Carlos, eu entendo que ele é o mais agressivo possível. Ele é o que tem destruído, acabado com casamentos. Eu quero falar da internet e das redes sociais. Carlos, isso é extremamente grave. O que nós temos visto, as pesquisas apontam, se nós fôssemos trazer números aqui, e eu posso apontar bem rapidamente, Carlos, uma pesquisa do relatório digital de 2024 agora, que aponta que o Brasil é o segundo país que mais acessa a internet do mundo, perde apenas para a África do Sul. Outro dado também, e o tempo, 9 horas e 13 minutos. Por semana? Não, por dia. Por dia. Quando eu falo a internet, eu estou dizendo aqui, pessoal, redes sociais, a internet no trabalho, de forma diversa, de vários motivos, afins. Certo. Então, você acessa no trabalho, acessa... Agora, somente rede social são praticamente 4 horas. Então, só redes sociais. Então, o maior valor monetário que você pode dar para alguém que você ama é o seu tempo. Então, assim, já de cara a gente vê que um dos motivos em que tem que os casamentos desmoronados se chama tempo. Isso. Tempo. Claro que quando a gente fala de tempo, Jean, eu sei que quando a gente está falando sobre conexão, eu gosto muito de definir o que é conexão, o que é convivência. Bom. Convivência e conexão. Porque convivência hoje é rotina, é tarefa, é responsabilidade. Como a gente falou aí, o que está por trás do casamento que desmorona em silêncio? Você pode estar numa rotina. Você vai para a igreja, você volta da igreja, você dorme junto, enfim. Mas conexão está ligado mais ao afeto. Está ligado mais ao interesse mútuo. Está ligado mais à sintonia. É essa sintonia que está faltando. Eu senti o coração da Meliane e a Meliane sentiu o meu coração. E quando você está mais conectado, você não consegue ter essa sintonia com o seu cônjuge, você começa a ter essa conexão com o mundo lá fora. A gente costuma dizer que a internet, ela aproximou os que estão distantes e ela tem distanciado os que estão perto. Alguém definiu conexão, eu achei muito interessante essa definição. Ele disse que conexão é a energia que existe entre pessoas quando elas se sentem vistas,
ouvidas e valorizadas. Uau. E a internet tira isso. A internet tira isso. Você que está ligado é indiferença. Eu posso estar perto de você e não estar lhe vendo. Isso. Eu posso estar perto de você e o celular me deixa, me dá transparecer o desvalor daquela pessoa que está perto de mim. O presidente dos Estados Unidos, ou melhor, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ele disse uma coisa que eu achei interessantíssimo, Jean. Ele estava sendo entrevistado por uma repórter, Isso. e a repórter chegou para ele e disse assim, qual é a pessoa mais importante para o senhor? Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. E ele disse, a pessoa mais importante hoje aqui é você que está na minha frente. Então, assim, a importância que a gente precisa dar às pessoas. Às vezes eu vejo alguém, tira foto, um casal tira foto num lugar bem bonito. Tá, estamos felizes. Eu fico pensando, sabe, Jean? E se realmente estivesse feliz, estava com o celular na mão, postando foto, eu estava desfrutando daquele momento que é ímpar. Né? E é uma frase que eu gosto de dizer, você já viu dizer muitas vezes, quem degusta mais tem menos desgosto. Boa. Quem desfruta não se frustra. Então, desfrutar do momento, né? Daquele momento, dali, que pode ser o único, que pode ser o último, que pode ser... Então, eu acho que eu entendi o senhor, a primeira dificuldade que os casais estão enfrentando hoje, quer dizer, é o tempo gasto na rede social, quando a gente está desperdiçando. E eu quero ainda completar isso aí, dizendo, Carlos, que nós, por exemplo, né, nós estamos numa faixa etária já de meia idade, nós não nascemos na era da informática, né? Realmente as redes, né, a internet, ela surgiu de 30 anos para cá. Mas nossos filhos, sim. E de uma forma ou de outra, nós não estamos aprendendo a lidar com a internet e com as redes sociais. E gera hoje doenças, inclusive existe hoje uma síndrome da monofobia. Isso. É a ausência de ficar sem as redes sociais. Então, Carlos, nós temos visto hoje casamentos, relacionamentos se acabando. Preste atenção, desperte. O que você ainda não está vendo, acorda. Você precisa colocar limites no uso das redes sociais. É preciso ter limites de tempo. Me lembra agora de Coríntios 6 e 12, que diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E diz mais, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Carlos, tem casais que vão para a cama e ficam até altas horas, em vez de estar dormindo. Ou, enfim, outros se acordam e não se conectam com Deus, com o seu cônjuge, com os seus filhos, e já se conecta com a internet. Isso é perigoso. E a prostituição, Carlos, tem sido algo surreal. É um absurdo. Pessoas de todas as faixas etárias. A pornografia tem invadido os nossos lares. Tem invadido de uma forma... Porque o celular está na mão. Então as pessoas não têm controle. É como que parece que é uma extensão do nosso corpo. Não é. Não é uma extensão do meu corpo. É um aparelho que eu preciso colocar limites nele. E o que está acontecendo? Nós temos visto. Eu já atendi alguns casais dizendo, olha, meu marido é viciado em pornografia. Eu já vi pessoas dizendo, olha, eu estou com vício em jogos. A pessoa perder 50, 80, 100 mil reais, como eu tenho conhecimento de caso, de a pessoa perder 133 mil no jogo Tigrinho. Isso é um absurdo. E enquanto isso, Carlos, o casamento estava desmoronando totalmente, água, luz em atraso e o casamento se acabando. E não ter uso, não saber usar com limites. Então, um dos motivos que eu aqui quero, se eu fosse, Carlos, classificar hoje, meu irmão, eu diria o top 1. E vale aqui uma dica. Coloque limites. Peça a Deus. Não comece seu dia se conectando com o mundo. Comece se conectando com Deus. Tenha disciplina. Então, esse seria o top número 1. E eu quero partir para um top número 2, se você me permite. A gente vai aqui traçando esse tema e você fica à vontade. Mas eu quero falar sobre comunicação. Comunicação, eu vejo hoje, Carlos, algo extremamente importante. A comunicação entre os casais é algo difícil hoje. As pessoas
estão trocando a comunicação real, o afeto, o carinho. E quando a gente fala aqui sobre comunicação, eu já quero deixar aqui dar uma deixa, é você se conectar com o seu cônjuge vendo, ouvindo, escutando com o coração, Agora, com os olhos. eu queria, dentro do seu raciocínio, Jean, como a gente está falando, porque os casamentos estão desmoronando, mesmo quando tudo parece bom demais. Na comunicação existe uma coisa chamada comunicação funcional e comunicação não relacional. Não sei se você já ouviu falar que isso, eu estava lendo nesses dias sobre isso. Comunicação funcional e não relacional. Por exemplo, você pegou as crianças, você pagou o boleto, Sim, mas não pergunta como é que está o seu coração hoje. Porque a comunicação, você sabe que é diálogo, é dia, logo é palavra, né? Isso. A comunicação é o oxigênio do casamento. Mas dentro dessa comunicação, como a gente precisa penetrar justamente nessas causas não aparentes, porque não, lá em casa eu converso. Sim. Que comunicação? Funcional ou relacional? Entendeu? Porque essa comunicação relacional, que é interessante, a não relacional, né? Que é aquela puramente, bota meu café aí, cadê a toalha, mulher? Isso. Ó, traga o sabonete aí, né? Mas essa comunicação, a mulher chegar e olhar para o marido, meu filho, como foi seu dia? Como é que está você? Isso é muito forte. Isso, essa conexão dentro da comunicação que é o que a gente precisa, porque, Jean, eu acho que a gente precisa atacar a raiz, né? Sim, a raiz. sim. A gente está falando muito de consequência, né? Mas a raiz disso. A gente precisa descobrir. Claro, como eu disse, eu não sou o expert, o bambambam. A gente também está no processo, Sim. né? Que a gente, todos os dias a gente aprende. Desenvolvimento pessoal. Sim. Eu acho que é o segredo da gente mudar. Né? Não é mudar o outro. Eu não mudo a irmã Eliene. Sim. Porque não existe mente fechada. Não existe mente fechada. A gente estava errada. Quando você tentar mudar a irmã Eliene, vai ser pior. Né? É uma batalha, todo dia a gente trava. A gente via no carro agora e diz, amor, o buraco, amor, a lombada, amor, ao posto, vamos botar gasolina. Disse, minha filha, Deus me deu você como adjuntora, não foi como professora de autoescola, me ajuda aí. Aí a gente fica rindo, mas assim, mas é uma verdade. É mesmo assim. A adjuntora, né, ela junta, ela que adjunta tudo, né? Porque lá em casa a gente não existe, ninguém manda, mas comanda. Existe o comando. Então a gente manda junto. Mas descobri hoje, meu Jean, a causa principal, entendeu? Por quê? A gente sabe que o casamento, a crise conjugal, o senhor falou aí das crises conjugais que estão surgindo, né? Os casamentos que estão parecendo bom demais, que está se instalando. E muitos casamentos desses não houve agressão. Isso. Muitos casamentos desses não houve, assim, de repente, eu conheço casais que nunca brigaram. Na primeira briga, Jean, se separaram e não voltaram nunca mais. Diga aí. Na primeira briga, não voltaram. Então, entender, sabe, esse amor, e a gente vai falar sobre isso, que é a teologia rasa, que ignora a complexidade do afeto, né? A gente sabe que as expectativas irreais criadas por pregações românticas, que eu queria que a gente explorasse isso aqui, sim. Sabe, Jean? Porque quando a gente explora isso, a gente sabe que essa expectativas irreais criadas por pregações românticas, a gente precisa... Eu acho que a gente pode descobrir aqui o ápice de crises conjugais, de muitos casamentos que estão desmoronando em silêncio. Perfeito. Eu acho que a gente poderia pensar em alma gêmea. Alma gêmea. A gente poderia pensar aquele amor platônico, como o senhor disse, apaixonante, esquecendo que o amor, ele existe desafios. E às vezes o perfeccionismo, né, de um casamento de expectativas irreais, não foi Deus que eu já vi, essa semana eu até, a minha aliante gosta de dizer, porque a irmã diz, meu casamento foi Deus que me deu. Então se foi Deus que me deu, o diabo não vai separar, foi Deus que me deu. A gente esquece que é uma autorresponsabilidade. Sim. E é um caminho de conexão, de barreiras que rompe a conexão do casamento, que a gente precisa vencer isso, entendeu? De uma comunicação, como eu disse, funcional e não relacional, de vulnerabilidade, coisas que não se compartilham, entendeu? Fraquezas, dores,
que deixa de se conhecer a verdade, e aí a gente vai deixando o coração ficar cheio de farpas. E aí a gente começa a ver que começa a desmoronar em silêncio. E o silêncio denuncia crise. Isso. Isso é extremamente importante o que você está dizendo, Carlos. Eu concordo plenamente e nós precisamos, queridos, ter esse cuidado para não permitir que as raposinhas, como nós costumamos dizer, né, Carlos? Eu sempre, quando a gente tem a oportunidade de dar palestra, a gente diz sempre isso. Não são grandes coisas que têm destruído, que têm feito claro, desmoronar certeza. os casamentos. Isso é verdade. Mas são pequenas coisas que muitas vezes se coloca debaixo do tapete. E, infelizmente, a religiosidade tem muitas vezes atrapalhado. Quando você não tem, de fato, um relacionamento com Deus. Porque, Carlos, se nós colocarmos Deus, a sua palavra, como centro do nosso relacionamento, porque o que a gente está falando aqui, Carlos, envolve Deus em tudo. Se eu amo a Deus, a sua palavra, eu preciso respeitar o meu cônjuge. Eu preciso amá-la. Cara, meu irmão, eu preciso amar minha esposa como Cristo amou a igreja. A responsabilidade do homem, eu considero até maior do que a da mulher em ser submissa, em estar sob missão ao lado do homem. Submissão. Não é assim, Carlos? Isso. Eu entendo que a nossa responsabilidade de amar, de apresentá-la bem, bonita, charmosa, linda, e amá-la com amor, com respeito, com fidelidade, é muito grande. Ser pai, provedor, protetor, e aí, às vezes a pessoa deixa que aí há uma falsa religiosidade, ausência de disciplina, tem causado essas coisas. Inclusive no meio cristão. Mas, Carlos, a gente tem pensado, e de fato, o que tem destruído? Agora eu pergunto para ti, o que é que tem destruído os casamentos cristãos? Vamos agora fechar esse cerco? A gente estava falando até agora de forma mais ampla. Vamos ver como a gente resolve descobrir e partir para, assim, o que a gente acredita que é uma solução. Sim. Né? Claro que a Bíblia ela é a base de tudo. Mas eu falei sobre o mito da alma gêmea. E, às vezes, a perda da individualidade, a ideia que existe uma pessoa certa, né? Para cada pessoa, isso leva, muitas vezes, a uma pregação romântica. Eu acredito que esse conceito bonito, às vezes pode ser perigoso. Perigoso por várias razões. Primeiro, a pressão para a perfeição. A pressão para a perfeição. Porque é o seguinte, se você acredita que é só a metade da laranja, então, geralmente, você não aceita a imperfeição. Aí vem que a gente chama de quê? Casamento, eu acredito que existe... e a gente precisa mapear o nosso casamento. Sim. Hoje nós estamos no ninho vazio, né? Isso. Depois de 50, né? Eu dou palestra sobre sexualidade. Aí eu digo que a gente fala muito, mas faz pouco, né? Mas é mentira. Isso é mentira. Mas aí... Peraí, Manjano. Peraí, Manjano. A gente tá brincando. Tá brincando, irmão. Mas aí, assim, o que é o mito da alma gêmea? Eu acredito que, por exemplo, a pressão para a perfeição. Isso. E aí, a minha esposa não é minha mãe. Nem é o pai. Eu sou o pai dela. E a gente precisa entender que isso gera uma pressão sobre o relacionamento, que pode gerar atritos. Duas pessoas diferentes. Casamento tem 4, eu digo sempre que existe 4 fases. A primeira fase das expectativas irreais, do encantamento, né? Que a mulher é erótica, né? Que depois a gente, em algum momento, pode pensar que é neurótica, né? Que a mulher, a gente não enxerga o real, a gente idealiza, né? Algo assim, tão perfeito, né? Que a mulher, ela não tem perfeição, que o homem também não tem imperfeição, o amor é cego, né? Há uma nutrição constante de um vínculo, e a gente casa. Eu me lembro da irmã Eliane entrando na igreja, dia 24 de dezembro, né? Com aquele vestido branco e tal, né? E a irmã, não sei, se a irmã Calmiano foi uma das damas de honra que entraram no casamento. Olha aí, as coisas sendo reveladas. Aí, parecia aqueles filmes de Hollywood, tal, mas aí as expectativas de
de uma perfeição, né? E a gente... De ser feliz para sempre. O mau hálito não existia, você, né? O odor do pé entre os dedos não existia, né? Enfim, mas aí você casa. E todo mundo, eu digo sempre que todo mundo idealiza, toda moça idealiza aquele príncipe encantado que vem com rosa e flores, né? Na mão. E vem com um cavalo e bota ela no cavalo, mas depois do casamento tem momento que ela procura o príncipe, só ficou um cavalo, meu irmão. E para domar esse cavalo é um processo grande, as crises chegam, mas aí o que fazer? Aí vem a segunda fase, que é a fase do desencantamento. É preciso mapear isso. Quando eu digo que o mito da alma gêmea, a gente não consegue vivenciar isso. Serão simplesmente aquele filme de Hollywood, né? Aquele casal perfeito, mas são duas pessoas imperfeitas. Sim. Que vão se casar. Os traumas se maximizam. Sim. E aí, eu queria que um dia a gente fosse fazer um podcast sobre os traumas no casamento. Muito bom. E esses traumas se maximizam. E aí, ela vai entender que você não é o pai, você é o marido dela. Que ela não é a sua mãe. Que às vezes a mãe, né, com aquele afeto, aquele carinho, tal, mas ela não é sua mãe, ela é sua esposa. Sim. E aí a crise vem. E as expectativas em reais criadas por pregações românticas, romantizada, sem ser realista, não sou contra o romantismo. Claro que não. O romantismo, ele tem que ser cultivado no casamento, né? Sempre. Porém, vem essa questão das expectativas irreais, aí vem, eu chamo isso da desidealização. Esse já é a terceira fase. É o segundo. Segunda fase. Porque primeiro o encantamento, segundo a desidealização. E aí é a fase do confronto, das expectativas, né? O tapete agora tem que levantar o tapete, tirar o que está de baixo. E é preciso entender que somos imperfeitos, caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Aí vem maturidade. É essa maturidade que a gente precisa alcançar. Hoje, Paulo, quando ele diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino. Eu me comportava como menino. E se você ler o fruto do Espírito, é para o outro. Sabe, quem ama não trata o outro com leviandade. Quem ama não é arrogante com o outro. Perfeito. Quem ama, assim, não maltrata. Quem ama, então é sempre ao outro. A maturidade está ligada ao comportamento com o outro. Carlos, um adendo que eu quero fazer é interessante sobre nessa fase das expectativas, né, que os casais criam, eles trazem a herança familiar deles, né? Então, ele aprendeu em casa dessa forma, ela aprendeu dessa outra forma. E eu digo que sempre essa maturidade é o que eu chamo de o ser conjugal. Essa identidade que o casal, eles vão construindo e vão formar a identidade dele. Então, é a fase da maturidade. É quando, de fato, a gente forma não o modelo lá da minha casa, quando eu era jovem, e nem o modelo da casa dela, mas o nosso modelo, a nossa identidade como casal. Muito bacana. Isso. E como você está dizendo aí, é preciso mapear. Eu digo sempre, Carlos, eu sou um especialista em calmiane. Cara, eu sou... Em acalmar... Não, ela já é calma. Ela já é tranquila. Eu sou especialista ela já é calma, amar. Ela já é calma. Eu sou especialista em amar, perdoar, em saber lidar com o jeitinho dela, da forma como ela é, tranquilidade, os sonhos, os projetos, os traumas dela, enfim, como ela aprendeu a lidar com meus traumas, com minhas síndromes, com meus medos, a lidar comigo. Irmãos, ela está escutando tudo aqui, meu irmão, ela está aqui na frente, olhando para ele assim, feito uma juíza, somente modulando essas palavras dele, viu? Mas é isso mesmo, 29 anos. Alguém perguntou na nossa última agora palestra, qual o segredo para viver 29 anos? Aí eu disse 2. Só não separar. Deus e comunicação. É verdade. Mas continua, meu. Tava falando nesses pontos. Então, assim, na vida do cristão, eu quero dentro dessa visão cristã. Então, nós vamos mapear e mostrar como se pode. Então, primeiro eu falei sobre a questão da alma gêmea, né? Porque vem a pressão da perfeição, aí vem a expectativa de... Porque ninguém casa para ser feliz. Ninguém casa para ser feliz. Por isso que eu não concordo com a alma gêmea. Inclusive, Deus só fez um casamento. Deus não fez mais outro casamento.
Só fez um casamento, que foi o de Adão e Eva. E quando trouxe Eva para Adão, ele disse, é carne da tua carne, é osso dos teus ossos. Isso. Hoje, nós escolhemos. Deus nos deu a capacidade, né? A aptidão intelectual, que é inerente também daquilo, da divindade, né? Dentro dos atributos de Deus, nós somos semelhantes a ele dentro da inteligência, né? Não como a de Deus, mas um pouco da dele, para escolher. E essa escolha está ligada justamente, não a uma alma gêmea, que não existe alma gêmea. Isso. Não existe casal perfeito, existe casal feliz. Essas expectativas irreais, criada por pregações românticas, esse conceito de amor, que foi tão esvaziado, né? Hoje você está muito vazio. Eu amo isso, eu amo aquilo. Então, esse amor tão fragilizado, como diz o amor líquido, né? Como diz o escritor. Mas aí vem a terceira fase, é o crescer e multiplicar. Que aí é o perigo é aí nesse momento que há muitos casais se separam. Que é onde vem um perigo de perder o parceiro. Porque nessa fase, ser engolido pelos cuidados, ser engolido pela excessividade do trabalho, o ativismo, ser engolido pelos filhos que nascem muitas vezes, e aí você tem que dividir ali o filho, a mãe tem que dividir entre o marido, e o filho dividir aquele tempo, é o crescer e multiplicar. Mas aí vem a quarta fase, que eu acho que essa é interessante, que a gente tem um podcast sobre isso, que está ligado a questionando e redefinindo, eu chamo isso de fazer uma upgrade, de calcular rota, de rever conceitos, de sentar, de parar, de renovar votos. Renovar votos. Sim. Votos que foram decididos de forma voluntária. Você não tinha opção. Você tem a opção de permanecer casado. Votos que foi uma proclamação pública. Você disse, a sua morte pode separar, e Deus estava lá e foi testemunha. Votos que foi uma promessa incondicional, onde foi prometido cumprir aquilo que você... Quando é obrigatório você cumprir o que foi prometido, né? E que casamento não pode ser descartável, é para sempre, para a vida inteira. Então, e votos que obrigam a ser cumprido. Porque ninguém, aquele que votar é obrigado a cumprir. E você fez isso no seu casamento. Então, essa questão do amor, essa questão da transparência, essa questão da conexão, das expectativas irreais, da teologia rasa, que ignora a complexidade do afeto. Que eu acho que isso é muito profundo. Mas que teologia rasa é essa que ignora a complexidade do afeto? Principalmente do legalismo moralista. Entendeu? Dos tabus que se enfrenta hoje, quando a gente sabe que o problema de pornografia hoje é terrível. Mas hoje há uma teologia rasa que ignora. Não vamos falar sobre isso. A gente sabe que eu dou palestra sobre sexualidade há muitos anos. Já enfrentei muita resistência em muitos lugares. Sim. É essa teologia rasa que a gente quer colocar por cima debaixo do tapete, é esse tipo de distúrbio. Tabu, né? Também. De falta de caráter, né? De distúrbio, né? Que eu chamo esse... A gente sabe que esse distúrbio, quando se trata da sexualidade, que é outro assunto que a gente pode falar em outro podcast, que está ligado justamente de toda pessoa que tem um distúrbio emocional, a maioria deles tem um distúrbio sexual. Você pode ver, todo pedófilo tem um distúrbio, né? Psicológico. E por trás de um homem viciado em pornografia, com certeza há um distúrbio, há algo que precisa ser trabalhado na vida dele. E quando se trata hoje de pessoas, voltando a dizer o que está por trás de casamentos que desmoronam em silêncio, como o senhor disse aqui no começo, tem casais que só procuram uma ajuda quando já está prestes a divorciar. E ainda diz assim, Manjão, meu casamento acabou de um dia para a noite. Existe isso? É algo silencioso que vai acontecendo. Kaká, por exemplo, um jogador bem conhecido de todos nós, Kaká, ele viveu isso. Quando tudo, a mulher chegou a dizer a frase que era bem conhecida dela dizendo que, olha, ele era bom demais. Kaká viveu com a mesma mulher 10 anos, salvo engano, viveu casado com a mesma mulher, teve 2 filhos, um casamento aparentemente, de aparência muito belo, bonito, e o que aconteceu... Qual foi o motivo que vocês separaram? E aí ela disse essa frase: ele era perfeito demais, ele era bom demais. Quer dizer, havia, Carlos, uma crise ali silenciosa, no mínimo, estava se desmoronando, se desgastando silenciosamente, sem os casais tratarem disso.
Então, são casamentos rápidos que acontecem. A filha de Elvis Presley, ela casou com, foge-me agora o nome da pessoa, ela casou, viveu só 53 dias com Michael Jackson. Isso. 53 dias. Esqueci o nome dela, não estou lembrando aqui o nome dela agora, mas, não sei, Evelyn, enfim, não lembro agora. Salvo engano aí, pessoal. A filha de Elvis casou com Michael Jackson, viveu 53 dias casados. Quer dizer, e hoje em dia as pessoas, elas namoram 5, 6, 7 anos de namoro, noivado. E quando casam, Carlos, elas dizem assim, olha, você não tem, nós não temos uma compatibilidade de gênio, de temperamento. Que é isso? Como assim? Jamais eu tenho que ser igual à minha esposa. Deus fez assim. Eu costumo dizer sempre que, ó a mulher que Deus me deu, calma, já é calma e eu sou mais agitado. Privilegiado, mulher calma. Mas, assim, já a gente pensando ainda, quando se fala das expectativas irreais, da teologia rasa, que ignora a complexidade do afeto. Essa complexidade do afeto, justamente o toque, o carinho, o tempo para o sexo, o tempo para o amor, entendeu? Preservar, né? Porque o sexo, ele é a música do casamento. Sim. Então, quando eu digo que essa teologia rasa, que ignora essa complexidade, né, do afeto, e aí, quando o divórcio acontece no coração de muitos casamentos, eles antes acabam de forma por os detalhes que são importantes, né? Eles não atentam para os detalhes. E quando o divórcio acontece no coração, muitos casamentos acabam muito antes da separação do papel. Eles terminam quando? Primeiro, eu acredito, quando a admiração acaba. Isso. Quando a admiração acaba. Perfeito. Por isso que é importante. Casamento é como uma fazenda, Jean. Você tem que começar todo dia. Todo dia. Casamento é como uma conta bancária. Você tem que depositar mais do que sacar. Casamento é preciso investir. Não é investimento do casamento. Eu achei interessante, semana eu vi uma palestra para casais. Aí o palestrante, ele fez uma dinâmica. Eu achei aquilo interessante. Ele colocou 2 casais, um de costa para o outro. E ele começou a dizer, eu vou fazer perguntas e você dá um passo à frente. E ele começou a dizer assim, qual foi a última vez que vocês viajaram junto em um ano? Se vocês nunca viajaram em um ano, dá um passo para frente. Eles dão um passo para frente. Com que frequência vocês fazem sexo? Uma vez por mês? Uma vez por ano? Se isso, dê um passo para frente. Deram um passo para frente. Com que frequência vocês sentam para conversar sobre finança? Ou você nunca fazia isso? Deram um passo para frente. Ele começou a fazer pergunta, daqui a pouco o casal estava 1 quilômetro do outro. Diga aí. Assim, são coisas que parecem que não estão afetando o casamento, né, Jean? Então, a admiração acaba. Carlos, a gente está com o tempo curto já, faltam alguns minutos para a gente terminar. Já, meu amigo. Eu voou hoje o tempo, não foi não? E eu quero convidar você que está chegando aqui no meio para o fim dessa live, ela está gravada, mas deixa o seu like agora, comenta se você está gostando do tema e outra coisa, pega o dedinho, compartilha, gente, compartilha. Carlos, é possível restaurar um casamento que ele se encontra meio que destruído, meio que falido? Eu costumo dizer assim, viu, Carlos? Existem 2 tipos de casamento. 3. Falidos, destruídos e os de alta performance na presença de Deus. Existem casamentos que estão falidos, eles estão ali dormindo na mesma cama, mas não compartilham o mesmo sonho, estão ali, mas não se tem mais comunicação. Já os casamentos destruídos não têm respeito, afeto mais, já se traem, já dormem em camas separadas, enfim. É possível restaurar, é possível trabalhar um casal, é possível, tem jeito para esse casal voltar a se amar e se perdoar. Antes eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal, o irmão Daniel, que está aqui também falando comigo no WhatsApp. Enfim, todos os irmãos que estão aí com a gente, para nós é uma satisfação muito grande. Você terá o mais precioso que você tem da vida, que é o tempo, né? E estar conosco para ouvir, estar ouvindo a gente nessa live aí. Deus abençoe a todos. Eu acho que eu tinha muito nome para citar aqui, mas Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço a todos. Jean, é possível restaurar? Sim, claro que é possível restaurar. Jesus falou, Mateus 5:7, 5-7, no Sermão da Montanha, ali, Jean, e ele termina com aquela casa edificada sobre a rocha, não é assim?
Ele Isso. começa, capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. E aí, quando ele diz bem-aventurado, aí termina com a casa edificada sobre a rocha. Isso. O material de construção ou de reconstrução está ali. Eu digo que todo casamento precisa de 3 coisas. Primeiro, manutenção. Isso é importante. Nenhuma casa, ela subsiste sem manutenção. Quando a gente trata de... Porque tantos casamentos estão desmoronando mesmo quando tudo parece. Está sem manutenção muitas vezes. Sem dúvida. E eu poderia citar 10 casos de manutenção aqui. Eu e irmã Eliane, a gente já viajou 16 países do mundo. Legal. E alguém disse, irmão Carlos, se o senhor tivesse esse dinheiro ajuntado, o senhor estava... Eu disse, eu gastava de novo viajando. Porque aquilo não é gastar, é investir. Sim. Então, primeiro, manutenção. Se não faz manutenção no casamento, ele desmorona. Perfeito. Segundo, renovação. É preciso renovar. Casamento é renovo. Renova em tudo. Renova o guarda-roupa. Renova em tudo, gente. Você está renovado. Paulo disse, rogo os irmãos pela compaixão de Deus. Renove. Renova a sua vida. Renova o guarda-roupa, né? Renova a aparência. Tem casal fazendo concurso. Quem é mais feio dentro de casa, gente. Pode crer, meu irmão. Então, assim, é preciso renovo. Eu digo, minha mulher, bota a melhor roupa para me receber. Isso. Ela às vezes, não, bota a melhor roupa para me receber. Porque a gente hoje tem não sei, é um mau costume, né, irmã Calminha, que está ali me escutando. Se chega um visitante, bota o melhor prato. Sim. Se chega, né, mano? Se vai chegar o visitante, os melhores talheres. Isso. A gente somos generosos. Um almoço. Um almoço, a gente chama o visitante. E por que não em casa? A gente tem que botar as melhores, investir manutenção. Perfeito. Renovação está ligado a renovo, que é importante. Que também vem transformação, e a pergunta que você fez a minha hora. Como é possível restaurar? Claro que é. Mateus 5, está ali todo o material para restaurar casamento. Todo o material está ali. Ali uma casa que começa com... A gente começa logo com capítulo 5, diz assim, bem-aventurado os que choram. E bem-aventurados bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os mansos. Inteligência emocional. Os que choram, sensibilidade, dureza de coração, está ligado à falta de sensibilidade. Então, vem arrependimento real. Recalcular a rota. Vamos reconstruir. É um patrimônio. Você fez um voto, e aquilo que eu digo, votos que obrigam cumprimento. Deus foi a testemunha. E ele estava lá no dia do seu casamento, e você disse, até que a morte separe. Mas aí o amor, eu não amo mais. Esse amor está aí. Ele está sufocado. Isso. Porque você não tem feito manutenção. Faça manutenção aí. Renova isso aí. Renove o guarda-roupa aí. Renova as roupas Eu costumo de dormir. dizer, Ricardo, Renova até as roupas de dormir. Quando eu vou dar palestra, nas palestras eu digo sempre, seja uma versão melhor de si mesmo. Claro, você Renove, troca a roupa, bota uma roupa melhor, joga a roupa velha fora, arruma sua casa. Enfim, tem gente que tem um quarto e não tem uma porta no quarto. Meu Deus do céu. Segundo, confissão profunda. Confissão profunda. Tem tanta... A comunicação hoje, ela é, como você falou, isso é muito interessante, porque tem muitas pessoas que vivem em silêncio. E é melhor uma confusão sincera. Confusão é fácil. É melhor uma discussão sincera do que o silêncio hipócrita. Perfeito. Porque o silêncio gelado, ele denuncia a crise. Isso. E quando você confessa, primeiro, arrependimento real, que está ligado à manutenção, à transformação, à renovação. Depois, confissão profunda, estamos falando do quê? A restauração exige isso. Sim. Confissão profunda, olhar nos olhos. Como eu digo, né? A gente atualmente diz, olhe nos meus olhos, olha nos olhos. Conexão que transforma. Conexão. Essa conexão, né? Esse tempo de qualidade, sem distração, né? Essa conexão emocional, espiritual no casamento, que está ligado a tempo com qualidade, sem distração. Escutativa é um ato de amor. A escutativa é um ato de amor. É um desafio? É. Terceiro, um acompanhamento pastoral, com terapia. Isso. Perfeito. Um acompanhamento, precisa de um acompanhamento. A gente precisa. Isso. Às vezes a gente se aconselha, não é? Sim. Às vezes Jean me aconselha. E às vezes eu lhe aconselho. Sim. É muito bom ter um amigo que a gente possa, né, uma pessoa confiar. Sentar e ter uma terapia, né, cristã, certo? Ter o compromisso de descer do altar do ego. Corações endurecidos. Essa questão de corações endurecidos, que eu acho que você tem uma frase aqui no começo, né? Que o divórcio acontece no coração, muitas vezes, endurecido. Coração pedrificado. E a casa do Mateus 5 está ligada à sensibilidade. Uau, muito Entendeu? forte. E aí o compromisso de descer do altar do ego.
Porque casamento não morre por falta de amor. Ele morre por falta de entrega. Perfeito. E Augusto Cury, ele diz assim, às vezes no casamento, não é falta só de amor, é até de humor. Humor. Então, descer do pedestal, descer do altar do ego. Né? Concordo, Carlos. Suas palavras aí, algumas ficaram aqui comigo. Eu acho que é interessantíssimo esse descer do ego, esse se arrepender e voltar atrás é extremamente importante. Terapia é importante. Com certeza. É importante você reconhecer que você está em Cristo. Se você está em Cristo, principalmente, Carlos, você precisa entender que você não é perfeito. Você está em Cristo porque você precisa se melhorar cada dia. Você disse uma frase aqui sempre que estamos em construção. Então, olha, eu quero a preservação do meu casamento, porque se você trocar, meu amigo, de esposa, de esposo, você vai enfrentar outros desafios do mesmo jeito. Não iguais àqueles que você vive hoje, mas são outros desafios. E uma pesquisa aponta, Carlos, que o segundo casamento, o desejo de se arrepender e voltar para o primeiro, é mais de 50%. As pessoas querem voltar. E uma terceira coisa que eu achei extremamente importante, que é uma frase que a gente sempre escuta e diz sempre que o divórcio, muitas vezes, ele é precedido pela morte da comunicação. O diálogo, ele vai se acabando, o amor, o respeito, o carinho, esse cultivar. Olha como é importante Gênesis capítulo 2, quando o Senhor Deus, ele manda que Adão e Eva cuidem do jardim. A responsabilidade de cuidar e lavrar são de vocês. Então, os casais não estão entendendo que essa manutenção do relacionamento não é de Deus. Eu digo sempre, Carlos, que Deus não vai descer do céu e dizer para minha esposa que ama. Eu que tenho que dizer isso para ela. Eu que tenho que fazer essa manutenção. Você falou manutenção, você falou... Qual foi? Renovação. Renovação. E transformação. Jean, eu acho que a gente está terminando, né? Já está terminando o nosso podcast, já agradecendo a você aí, de estar conosco. Mas eu citei algo aqui, assim, fiquei pensando, sabe? Deus não criou o divórcio, mas ele tolerou como um remédio amargo para corações petrificados. É claro que eu sei que tem muita gente sofrendo hoje, sabe, Jean? O marido, como Nabal. Isso. Desculpa, como Nabal. Eu sei que tem muitas mulheres sofrendo hoje por homens, corações endurecidos pelo abuso, pela traição, pela violência, pela quebra da aliança. Então, a gente precisa entender que Deus é coerente. Deus é coerente. Deus não criou o casamento para o divórcio. Deus não criou o casamento para a separação. Eu sei que a nossa vida é mais importante, né? Eu digo sempre, eu trabalhei numa igreja que recebi muitas pessoas em que tinham maridos muito agressivos, violentos, em que a gente chegava e dizia para eles assim, elas diziam, pastor, o que é que eu vou fazer? Me deu uma direção. Então, a incompatibilidade, como você disse, o divórcio hoje, pela incompatibilidade, é terrível. E que a gente precisa orar pelas famílias para Deus continuar ajudando. Então, Deus abençoe em nome de Jesus, que você possa ter, né, usufruído de tudo aquilo que Deus nos deu nesta noite. Amém. Não desista de ser feliz. Isso. Não desista de ser feliz. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu casamento. Não desista de ser feliz. Então vamos orar, sendo grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Pedir que Carlos ore por nós e pelos casais que estão passando por algum conflito e que precisam de ajuda. Então, reveja esse podcast mais uma vez, 2, 3 vezes e guarde o que você está ouvindo aqui hoje. Ora, Carlos, por nós. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Queremos te louvar por tudo que fizestes nesta noite, Senhor. Sim, Senhor. Pai, por todos aqueles casais, famílias, Senhor, que participaram conosco. Senhor, que esse podcast seja um canal de bênção, Senhor, Senhor, da vida daqueles, nome de Jesus. Senhor, que vão assistir. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua mão de Deus que assim seja, esteja guardando as nossas vidas, que assim esteja guardando as nossas famílias, os nossos filhos, enfim, Senhor, a nossa casa. Seja conosco, Deus, desde agora e para todos sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus e até o nosso próximo podcast Conexões que Transformam. Tchau, tchau. Deus abençoe.